Então, saudações da lendária cave da Igreja Batista de Queluz. Se alguém não sabe porque é que esta cave é lendária, precisa de fazer uma pesquisa no Google. Esta cave é conhecida no panorama nacional da música portuguesa e provavelmente internacional. Há quem diga mundial. Mundial, universal. Se existem aliens aí fora também já ouviram falar da cave. Aliás, se calhar vai ser das coisas que vamos ter saudades um dia quando tivermos um novo templo. Por acaso, a cave guarda muitas recordações aqui dos nossos jovens também. Aqui eu fiz muita porcaria. Vamos evitar isso. Estamos aqui na cave. Estamos a gravar o primeiro episódio do podcast dos jovens da Igreja Batista de Queluz. Um projeto que nós já estamos há um ano a sonhar com ele e estamos muito animados. Entusiasmo. Um bocadinho nervosos, menos o Ruben Bento, que ele O Ruben nunca está nervoso. Já vive rodeado pela fama e pelos holofotes. Pá, mas eu nunca fiz uma coisa destas. Isto é novo. Portanto, este primeiro é também para só quer dizer aprendermos. fama, pá. Mas então, apresentando-nos, eu sou o Rui Ribeiro, tenho 35 anos, casado com a Joana, tenho 2 filhos pequeninos, o Daniel e o Tiago. Para os amigos sou pastor, para os inimigos podem-me só tratar por Rui. E tenho comigo o Ruben Bento, tenho... Disseste a tua idade? Disse. Epá, eu acho incrível tu nunca dizes a tua idade. Mas eu tenho 20 anos, faço aqui parte também da liderança dos jovens, já estou aqui na igreja há algum tempo. Tive cá quando era pequenino, depois saí, depois voltei, mas isso é histórias para outro dia. E também faço parte da direção do DJ. E pronto, este é um pouco o meu contexto. O que é que estás a estudar? É verdade, estou a estudar fisioterapia, portanto podem-me já chamar fisioterapeuta, doutor, coisas desse género. Queres deixar o teu contacto para no futuro quem precisar de... Estou a brincar. Pois há muita gente que pode registar, a fama já é muito, é preciso ter cuidado. Ok. E temos atrás normalmente é atrás de um vidro, mas aqui na cave nós não temos um vidro, então temos atrás da mesa, e não vai aparecer na câmara, mas ela está a assinar, a nossa Sheila Lopes. DJ. É staff da igreja, é tudo e mais alguma coisa. A extensão da igreja. Ela intitula-se... Não digas o que é que ela se intitula. Temos aquela foto, quando entrevistarmos a Sheila vamos mostrar aquela foto. Não vamos, ok. Mas realmente a Sheila é incrível. Há muita coisa que aqui na igreja só acontece porque a Sheila é muito dedicada e este podcast também não aconteceria sem ela, ou pelo menos não com a qualidade que vamos ter sem ela. Só acrescentar uma coisa que o que eu ouço mais na igreja em relação à Sheila a frase é, fala com a Sheila. É verdade. Ilustra muito, exatamente, daquilo que é o papel da Sheila também na nossa igreja. Então, e antes de apresentarmos o nosso convidado de hoje, Ruben, o que é o nosso objetivo com este podcast? Pronto, então, esta ideia surgiu porque nós como jovens queríamos começar a usar mais as redes sociais e também dar um pouco a conhecer a gente que não está connosco todas as semanas e está lá fora, o que é que são jovens na Igreja Batista de Queluz, o que é que eles fazem, e surgiu-nos esta ideia de também podermos convidar pessoas e elas podiam testemunhar da vida delas e também falar de temas da atualidade e de alguma forma podemos interagir com várias pessoas diferentes e ao mesmo tempo ser um projeto nosso dos jovens. Era um objetivo nosso também. Eu apenas complementaria que é utilizar estas redes sociais e os novos mídia para criar também conteúdo de qualidade que os jovens da igreja terão interesse, outras pessoas da igreja também terão interesse e até jovens lá fora, no autocarro, no comboio, em casa. Como diz a rádio comercial no carro. Como é que é? Em casa, no carro, em todo lado. Todo lado. Exato. É isso. A rádio comercial depois vai-nos pedir ajuda, alguns conselhos, nós, depois de alguns episódios disto. Mas bem, vamos então àquilo que nos trouxe aqui, ao nosso convidado. Então, o nosso convidado é o João Yanga.
Que idade é que tens, João Yang? Apresenta-te. Pois, eu queria me apresentar. Apresenta-te. Quem é que tu és, João Quem é Yang? que eu sou? Ele já veio com um discurso preparado, está aqui já. Aliás, diz o teu nome completo para te apresentares. Exatamente. Há quem não saiba. Então, o meu nome é o nome de um rei. Não, estou a brincar. Sou João Lubassa Kissambi Dianga. Eu dou um presente a quem conseguir dizer o nome sem pestanejar. Nem gaguejar. Não, este nome, eu desde que conheço o Yanga, aliás, eu chamo-lhe Yanga, não lhe chamo João. Acho estranho quando há gente na igreja que o chama João e quem não o conhece de fora depois começa a chamar João e eu, epá, quem é? João. Mas eu sempre conheci, eu disse ao Yanga, quem me dera ter o teu nome. Isto parece um bocado mau porque às vezes as pessoas pensam, quer dizer, ele já quer casar com o Yanga, mas não é isso. Mas o nome Yanga parece aqueles usernames que tu metes nos jogos ou aqueles personagens de anime e eu fiquei, fogo, espetacular. Tanto que eu brinco com o meu nome e o meu nome do Discord é Young Gamer. E nos jogos. Young Gamer. Tenho mais sobre ti. Então, Lá, quem tenho 22 anos, quase 23, faço já em dezembro. Estou no terceiro ano da licenciatura em Bioinformática. E este é o momento que vocês perguntam o que é isso, né? O que é isso? O que é bioinformática, é verdade. Puts, fica para a próxima. Não, é basicamente, resumidamente, é o estudo de sequências biológicas, é muito a nível de ADN, de material genético no geral, e nós usamos computação para entender como é que elas funcionam. Nós sabemos que depois os genes vão dar origem a proteínas e nós tentamos entender o comportamento e como é que elas se relacionam utilizando computação e fazendo previsões, o que evita gastos desnecessários em laboratórios, em experiências. Nós fazemos simulações. Isso tem é muito na área de doenças. Nós estudamos o comportamento de vírus, por exemplo o Covid, que está sempre a ter mutações. Nós estudamos muito a nível genético, o que é que acontece a nível genético em relação às mutações. E é muito nesse sentido. Yeah. Qual é o teu objetivo depois do curso? Eu gosto muito da área de investigação. Eu, por acaso, neste momento, estou um pouco indeciso se pego só na parte de informática, que é a parte que quando eu entrei no curso eu gostava das áreas igualmente, das duas áreas, mas agora estou mais inclinado para a parte de informática ainda. Então, provavelmente eu vou seguir mais para esse ramo. Ok, interessante. Mais alguma coisa interessante sobre ti? Na tua vida, mais uma recente? Sim, é uma coisa muito interessante. Estou a namorar. Não é sobre isso. És líder de jovens. Corta. Não, isso também é bem interessante. Isto era um jogo, isto era tudo um jogo psicológico. Eu percebi que tu ias falar disso, então eu quis. Isto é um jogo psicológico. Ok, vai andaram bem, boa. Prontos, com a rapariga mais gira do mundo, ela vai ficar envergonhada depois de ouvir isto, mas eu gosto que ela fique envergonhada. Acho que com muita fé ela vai querer ouvir sobre esta entrevista. Vai. Ok. Como é que é essa experiência de ser líder de jovens? Então, como é que é essa experiência? Bom, eu já faço parte da liderança há uns aninhos e agora estou no processo de assumir mesmo a liderança e tem sido bastante interessante, tem-me feito crescer e dado mais responsabilidade, até porque eu sou uma pessoa, às vezes não parece, mas eu sou bastante tímido, então não sou uma pessoa que aparece assim e que quer logo liderar e tudo mais, mas acredito que foram dons que Deus me deu e também o líder sénior, digamos assim, reconheceu esses dons em mim. Então já tenho vindo a ser treinado e através de várias atividades também que me foram confirmando esses mesmos dons e que eu posso aplicá-los. E tem sido bastante interessante interagir com todos os jovens e pô-los a trabalhar. Perceber aquilo que acontece por trás da cortina. Exato. Os problemas têm que ser resolvidos. Exato, não é tudo, isto é tudo muito bonito, mas... não é só fazer umas atividades bonitas ao sábado, né? Mas pronto, estamos a avançar aqui um bocadinho mais. Vamos voltar atrás. Ok. Então, o João
Pai, já me esqueci dos outros 2 nomes. João Lubasa Kissambidi. Kissambidi Yanga. Yanga. Nome bonito, atenção. Nasceu, né? És o primeiro filho de 3. Como é que foi a tua infância? Como é que era se nós conhecêssemos o João Yanga ali com 6, 7 anos na primária, como é que tu eras? Então, pá, eu era um miúdo, como eu disse, bastante tímido, tipo, a timidez, tipo, na altura então dominava-me por completo, eu tinha muita dificuldade em ser a primeira pessoa a interagir, as pessoas tinham de ir ter comigo para eu brincar, para eu falar, quando sorriam para mim eu ficava sempre muito nervoso. Então, isso é uma das características que me marca mais a minha infância, a timidez, mas quando eu ficava à vontade era bastante brincalhão e brincava com toda a gente. No fundo era aquela dificuldade de fazer amizades. Sempre fui uma pessoa um pouco introvertida. Já não sou tanto, mas lá está, tem a ver com estar à vontade. Um pouco traquina também. Yeah. Tens cara disso. Então, como é que tu te definirias assim, em 4 palavras? Então, tímido, Tímido, traquina, sonhador. sonhador. Pá, passava tipo horas e horas a sonhar no que eu iria ser daqui a 10, 20 anos. E o que é que sonhavas ser? O que é que eu sonhava? Eu já dizia assim, olha, eu vou ser o chefe dos computadores. Eu não sabia o que é que estava a dizer exatamente, mas eu gostava de olhar para os computadores e ver, então pronto, já de ver aquela coisa toda tipo da programação e tipo o pessoal tipo, nos filmes bué inteligentes a programarem coisas que faziam portas mexerem-se e tudo mais, tipo bué fixe, a programar robôs e cenas assim. Então sempre foi uma coisa que eu achei bastante piada. Eu sonhava, engraçado, eu sonhava em ter uma banda quando era pequeno. Também já vamos falar disso. E sonhava ser um jogador de futebol. Isso é básico, não é? Acho que é 90%. Português. Seria estranho se não tivesses sonhado em algum momento. Chegaste a jogar em algum clube? Eu não pratiquei futebol, depois fui para o basquete, foi a melhor escolha. Pois. Hoje gosto mais de basquete. Jogaste basquete então? Eu joguei basquete, foi no desporto escolar durante 2 anos, no 5º e no 6º, e depois no 9º ano joguei mais um. E pá, nós éramos uma grande equipa, mas estávamos sempre a perder por falta de comparência. Faltava a responsabilidade. Ok. Então e na adolescência, o que é que mudou? Já agora que falaste depois, né, foste para o desporto, o que é que mudou em ti na adolescência? Pá, o que é que mudou? Continuava a ser tímido, traquina? Fiquei um pouco menos tímido, mas sim, ainda era uma coisa que me caracterizava. Traquina, sim, faz parte. E continuava a sonhar. Na altura, na adolescência, já queria bué, tipo, aprender um instrumento, porque eu queria tipo, ter bué, uma banda. E depois também a história da igreja influenciou muito nesse sentido de ver tipo, as bandas a tocar e tudo mais. Era algo que eu ficava tipo, também quero. Tipo, tipo, desde pequeno vi lá o pessoal a tocar, ficava assim, tipo, também um dia. Vou ser eu. Depois ficava no quarto a fingir que estava numa banda, tipo quando era criança. Isto não, quando era adolescente não é? Ok. Podia ser. Os sonhadores. Pronto, sim, mas a característica que me marcou mais também foi sonhar muito. Sonhava muito, ficava horas e horas. Às vezes perdia muito tempo e não estudava, porque estava a sonhar. Mas também praticavas desporto? Eras bom aluno na escola? Nas disciplinas que me interessavam. Eu lembro-me que eu era muito bom a ciências, a história também. Na verdade, eu era o melhor aluno, a história. Assim, entre o 7º e 9º foi tipo o melhor. Fiquei bem contente de tirar a melhor nota com o crânio da turma. Tipo, fogo. Ainda gostas de história? Ainda gosto de história. Que período já agora? Já gostei mais, mas ainda gosto. Não, porque eu estou a conhecê-lo neste momento. Eu não sabia que tu gostavas de história. Eu não sabia que ele jogava basquete. Sim, não, foi tipo desporto escolar, tipo, era aqueles torneios interescolas, mas era aquela coisa, tinhas 2 treinos por semana, era fixe, então. Período da história que tu gostas? Período da história que eu gosto, deixa eu pensar. Talvez, sem aqui parecer muito bíblico. Antiguidade e a parte do Império Romano também. Ok. A história medieval, mais ou menos. E talvez
eu diria o começo da modernidade, ou seja, a era industrial e depois também a questão da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Mas não façam muitas perguntas. Basicamente, não foi desde o passado, presente, futuro, Yeah. ele passou por tudo. Passei por tudo. Eu gosto de tudo. bocadinho de tudo. Não, eu disse pela ordem, isto é o top. Vá, vá. Yeah. Ok. Muito bem, muito bem. Então, assim, mais alguma coisa na adolescência? Foi aqui na... Quando é que chegaste à igreja? Quando é que eu cheguei à igreja? Quando Ou eu nasceste nos bancos da igreja? ainda era um feto. Yeah. A minha mãe chegou à igreja, Grande Madalena. ela estava à procura de uma igreja batista, já desde Angola que ela frequentava uma igreja batista. Então ela encontrou e depois veio o meu pai também. E eu já, pronto, quando ela entra pela primeira vez, ela estava grávida de mim. Ok. Foi talvez setembro de 99, Ok. eu acho. Yeah. Então tu cresceste sempre aqui na igreja. Ok. Yeah. E pronto, houve um dia em que começaste a ter a fé não só dos teus pais e a tua própria fé. Como é que isso aconteceu? Yeah, isso é uma frase que eu gosto, bué, porque para quem nasce na igreja é sempre aquela cena tipo, quando é que eu me converti? Mas acaba por ser um processo, se calhar não é tão óbvio como se alguém tipo, estava fora da igreja e era um assassino e tipo, virou crente, sei lá. Não é assim tão óbvio, né? Mas é exato, é como tu disseste, há um momento em que a fé dos pais passa a ser a tua fé. E esse momento, eu diria que foi por volta dos 12 anos que eu comecei a pensar, ok, eu realmente quero ser filho de Deus. Já gostava de ir à igreja, já gostava das histórias bíblicas, sempre tive muita facilidade em decorar histórias bíblicas e participar em concursos de destreza bíblica, e costumava ganhar. Ganhava do Simão, às vezes. Para quem não sabe, o Simão Guedes era um mestre em destreza bíblica. Ganhar ao Simão é difícil. Não é fácil. Não, temos que ir confirmar se essa história é Nós éramos rivais. Pois, havia temos domingos que eu confirmar ganhava, havia isso. domingos que ele ganhava. Eu vou aceitar a tua palavra, mas Pois porque eu não estou a acreditar. temos que ir falar com o Simão para confirmar isso. Mas faz sentido agora ter sido bom a história na escola, porque Sim, já isso influenciou muito. decoravas bem as histórias quando eras pequeno da Bíblia. Isso é engraçado. Então, e como é que aconteceu mesmo o momento em que tu aceitaste Jesus? Eu lembro-me que por acaso foi num culto, já não me lembro do pastor, não me lembro do nome, mas se eu vir eu consigo identificar. Eu já não me lembro assim tanta coisa da pregação, mas eu lembro-me que o que mais tocou lá foi tipo a questão do compromisso, de eu realmente ser discípulo de Jesus, tipo, não ser só uma religião que eu sigo ou tipo os meus pais vão, então eu vou. E pronto, isso já foi algo que me incomodou bastante e eu fiz aquela decisão de aceitar Jesus. E é interessante que eu já tinha feito isso quando era pequeno, porque há sempre aquela coisa do apelo e a criança aceita e tudo mais, mas naquele momento eu senti mesmo a necessidade de dizer, não, eu estou aqui porque eu quero seguir Jesus. E foi por volta dos 12 anos, foi mais ou menos essa altura. Foste batizado 2 anos depois. 2 anos depois. 14, ok. É parecido comigo, por acaso. Sim, pessoas importantes nesse processo, além do pastor estar a pregar, tu nem te lembras do nome? Uau, Não, sim, as pessoas importantes foram aquelas que me levaram até essa altura, ou seja, aqueles que estavam comigo na minha infância. Eu lembro-me do Rui Pereira, tipo, que também influenciou muito, sempre incentivava para eu participar nas atividades. Os teus pais? Claro. Sim, claro, os meus pais, mas estou a falar agora mais na igreja, no sentido da igreja. Claro, os meus pais é a base, deram a base bíblica. Eu lembro-me que tipo, os meus pais, o meu pai era tipo o conhecimento bíblico e a minha mãe era a oração e a fé. Tipo, sempre foram, nesse sentido, marcaram-me muito. A minha mãe na parte da oração, que é uma mulher que ora muito e que tem muita fé, e o meu pai era aquele com quem eu debatia e fazia perguntas. Então marcaram muito. Quem é que é Deus para ti agora? Quem é que é Deus para mim? Isto né, aos 12 anos, né, tens uma ideia de Deus que é diferente da que tens agora aos 22? Vais fazer 23? Foi isso que disseste, certo? Sim. Ok.
10 anos. Quem é que é Deus para mim? Quem é que é Deus para ti hoje? Então, vou tentar fugir do evangelicas. Por favor. Deus para mim é aquele que tem tido muita, mas muita paciência. Um pai paciente que não se, digamos, não se enerva comigo quando eu dou para trás ou quando eu quero fugir da responsabilidade. E que me tem ensinado que depende completamente dele e não há nada de bom em mim nesse sentido. Então tem sido neste último ano até foi uma experiência interessante de entender isso. Deus é aquele que é um pai paciente e que ensina que eu dependo completamente dele. Sim, alguma experiência que gostasses de partilhar num podcast? Sim, Claro, sim, experiências que a gente guarda para nós ou para amigos mais próximos, mas sim, uma experiência com Deus tu não te importasses de partilhar? Ok. Tenho duas, que é... Uma é quando foi há 3 anos, a fazer... Aliás, já faz... 3 anos, sim. Foi pré-Covid. Pré-Covid, o pré-Covid e o pós-Covid. Uma do sustento e que eu dependo dele é quando nós... a minha família estava à procura de casa, nós tivemos um problema com a antiga casa e nós temos muito pouco tempo para encontrar uma casa e parecia que nós não íamos encontrar e tipo, então onde é que nós vamos viver? Tipo, na rua, tipo... E foi um momento ali, tipo, bué tenso, porque eu estava, tipo, a ver, tipo... Deus, tipo, estamos a orar, a procurar e nada, e na altura as casas já estavam a subir ao preço. Sim, na altura pré-Covid já estavam... Estavam a subir, os preços estavam a disparar e, pá, nesse sentido... a experiência com Deus acabou por ser indireta, porque foi com a minha mãe, quando eu, lá está, como eu disse, ela tem muita essa questão da fé e ela orar até ao último minuto, ela acaba por nos incentivar e nós passamos a acreditar que realmente isso pode acontecer e acho que faltava tipo 3 dias tipo, para nós termos Vocês têm que sair daquela casa. E encontramos casa, então foi tipo uma experiência que Deus sustenta em todo o momento e até deu depois mais tarde numa música que eu escrevi. Já lá vamos. Mas foi bastante interessante esse momento. E a outra experiência? Outra experiência foi... não foi assim há tanto tempo, na verdade foi há uns meses. Foi um período em que eu fiquei bastante em baixo e eu senti tipo o amor de Deus de uma maneira tipo tremenda, muito através da igreja, em que eu achava que já não fazia sentido, tipo, eu gostava de estar na igreja, mas já não fazia sentido, sentia-me mal comigo mesmo. Sim, e foi uma fase de desânimo muito, muito grande. E Deus usou várias pessoas para me incentivar e eu senti o abraço de Deus através da igreja, nesse sentido. Okay. Ainda bem que falas sobre isso. Qual é que é a importância da igreja para ti? Mas está, a igreja, que a luz é a minha segunda casa, né? E é realmente, não dá, uma coisa que eu percebi realmente este ano, eu já sabia isso na teoria, mas não dá para ser cristão sem ser igreja. Tu precisas do outro. Deus, lá está, tipo, o primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas e logo depois é amar o próximo. E a igreja é o plano de Deus. Então eu preciso, tal como eu preciso de Deus para viver, eu também preciso da igreja, porque é a maneira como Deus muitas vezes nos mostra o seu amor. Primeiramente na família e depois também na igreja, que é a família de famílias, então, que foi o tema do retiro. Eu gosto muito dessa ideia de realmente a Bíblia não nos dá escolha, tipo, não há cristianismo sem sermos igreja, mas eu ainda faço uma segunda pergunta, é porque é que quererias ser cristão sem ter igreja? Porque estás a perder 50% da experiência com Deus, da experiência comunitária. E ainda mais hoje, vivemos em pós-pandemia e durante a pandemia muitas igrejas, né, começaram a ter cultos online, que era uma coisa que não existia assim tão
principalmente em Portugal, praticamente não existia, e de alguma forma também incentivou algumas pessoas a ficarem em casa, ou serem daquelas pessoas que vão só à igreja ao domingo e de facto não são igreja, então isso é bastante interessante. Sim. Eu esqueci-me de referir duas pessoas, um casal que também foi muito importante na minha infância, não podia esquecer, que era Eusébia e o Cristóvão. Eles fizeram parte da nossa igreja e eles sempre davam-me boleia. Tipo, eu na altura vivia em Belas e eles iam-me buscar e vinhamos para aqui e na altura era o Clube Júnior. Então, foi um período muito bom para mim porque também eles investiram em mim. Se eu hoje estou aqui na frente das câmaras e tudo mais, tem muito também a ver com eles, porque eu nem sei se um dia eles vão ver este podcast, mas eles influenciaram muito. Só pelo facto de me virem buscar e depois darem também alguns conselhos e tudo mais, essa intencionalidade foi mesmo muito importante e não podia deixar passar. Realmente, às vezes são coisas pequenas que as pessoas fazem, mas que fazem toda a diferença para nós na nossa vida. Não é? E que dons, que talentos é que colocas ao serviço da igreja? Então, eu diria primeiro o ensino. O ensino de conhecimento acaba por ser mais informal, mas porque em conversas, mas também nas reuniões de jovens, liderança, né? Eu acho que são esses os principais. E serviço também, o dom de serviço faz parte, é aquele. E que é bem característico da tua família, dom de serviço. Sim, esse é hereditário, na família. Parece que sim. Só para quebrar aqui um bocadinho antes de entrarmos nos jovens. Boa. Temos aqui algumas histórias de família, que é para também quebrarmos aqui o João Yanga não sabe o que é que nós sabemos, não sabe o que é que nós vamos falar agora. Ele neste momento, a linguagem corporal dele já estava a começar a ficar confortável. Começou a ficar desconfortável. Então temos algumas histórias que a tua família partilhou connosco, nós fomos nos informar. São histórias com muito amor, está bem? Acredito. Houve uma seleção, claro, daquelas que poderiam ser partilhadas aqui no ambiente público. O nervosismo é quase faltado. Então, a primeira história, e eu vou-te fazer uma pergunta para depois desenvolvermos a história. É que na tua família disseram-nos que tu já sabes como é que vais morrer e que vais morrer feliz. Queres-nos partilhar o que é que está por trás desta história? Não, é uma piada que nós fazemos, tipo, quando estamos à mesa, é tipo, às vezes, tipo, quando eu começo a comer, dou a primeira garfada, ou assim, tipo, dói muitas bochechas, dói mesmo muito, tipo, principalmente quando está muito bom, e às vezes é tipo, a comida está tão boa que é tipo uma dor quase, tipo, meio insuportável. Então eu digo, tipo, quando eu tiver 90 anos e tiver, tipo, no aniversário de família, tipo, com boa comida, tipo, eu começo a comer, tipo, canto os parabéns, eu começo a comer e morro de felicidade porque está a doer bué. Então, tipo, é isso. O melhor é que eles acrescentarem, esta nota é importante, é que ao menos tu vais morrer feliz. Exato, sim. A comer, é aquilo que eu gosto mais de fazer, uma das coisas que eu gosto mais de fazer, comer. Tipo. Ok, muito bem. Contaram-nos também uma história. Tu ias dando um ataque de coração e de tristeza a um dos teus irmãos e um ataque de riso a outro. Tu fingiste uma queda em que puseste ketchup e queres contar o que é que aconteceu? Então, eu queria testar se os meus irmãos realmente preocupavam-se comigo. Eu tinha para aí uns 12 anos. Nós fazemos tipo brincadeiras bué idiotas, mas pronto, eu tinha 12 anos e tipo... Não, com 12 anos, brincadeiras idiotas. E tipo, eu pus ketchup fui lá ao frigorífico, pus ketchup na mão, depois corri em direção deles, fingi que tropecei com boa força, tá a ver? Depois tipo, fingi que estava a chorar e tipo, abri a mão, tipo, está a sangrar, e depois tipo, já não me lembro quem é que chorou. O Ezequiel. O Ezequiel ficou bem emotivo, começou a chorar bué, tipo, o meu irmão, não sei o quê, e depois o Gabriel desatou-se a rir, tipo, eu tipo, tipo, eu estou aqui a sangrar e tu estás a rir. É bem engraçado, porque quando o
foi o Gabriel que me contou essa história. Quando o Gabriel me contou essa história, eu achei estranho, porque eu visualizaria mais o Gabriel a chorar e o Ezequiel a rir, mas foi ao contrário. Isso é interessante, porque às vezes eu começo a perceber que o Ezequiel afinal é mais emotivo. Ele não mostra, mas ele é muito mais emotivo. Ele é tipo eu, ele não mostra. Muito bom. Muito bom. E a terceira história é que quando tu jogavas PlayStation com os teus irmãos, jogava um jogo que era o FIFA, que é mundialmente conhecido, e que havia uma dança muito característica, que era do Ronaldinho. Mas tinha uma música e ele disse: pergunta qual é a música. Espera. Não te vais lembrar? Espera, se for a que eu estou a pensar, é muito tocar de cantar, porque não faz sentido. Não são palavras, tipo. Ok. Nós até íamos perguntar se querias fazer a dança. Não sei dançar samba, a Duda ainda tem que me ensinar, mas pronto. Então vamos guardar para o bónus, pós-podcast, fazeres a dança do FIFA. Fica para os bloopers, aquela cena no final, tipo, das calinadas, dos erros. Ok. Muito bem, a gente já vai ter mais algumas dinâmicas. Isto foi só para aquecer. Calma. Mais, foda-se. Sim, calma. O desconforto ainda mal começou. Isto agora vai acentuando. Então, os jovens. Tu és, como tu falaste, líder de jovens da Igreja Batista de Queluz. Oficialmente já és. Eu ainda sou em título, fui eleito em Assembleia de Igreja para 2 anos. Estou no fundo um bocado a mentorear-te, a ajudar-te no teu processo de desenvolvimento. Queres dizer alguma coisa sobre isso? Estás assim com ar? Não, estou. Ok. Não parecia estar a concordar, parecia que eu estava a dar uma notícia nova. Não sei como é que eu vim parar. Pronto. Eu também não, mas olha. E então, os líderes jovens da Igreja Batista de Queluz. Sabes que houve uma vez que o pastor Rui Sabino, quando eu me tornei líder de jovens, que ele me disse: olha, a Igreja tem um grande orgulho dos líderes de jovens que já teve aqui. Só de ter pressão. Sim, na altura foi assim um bocadinho. Eu até estou-te a dizer isto pela primeira vez, tu não sabias, estás a descobrir agora. Então, alguns nomes, há outros, eu tentei informar-me, alguns que se calhar alguém vai ouvir, foi líder de jovens e não se lembraram de mim, então eu peço perdão por isso, a gente pode fazer uma adenda. Mas alguns líderes de jovens aqui da Igreja Batista de Queluz: Tito Machado, Jorge Sousa. Nem sabias que teu avô tinha sido líder de jovens. Há muitos anos também, ainda nem eras nascido. Moisés Machado, Jónatas Figueiredo, Tiago Cavaco e Rui Ribeiro. Pronto, aí já baixou um bocadinho a qualidade, mas na altura, quando o pastor Sabino me falou, é assim um bocadinho, a igreja dá mesmo valor e atenção, que houve até períodos que não havia líder de jovens porque não havia assim alguém que... Estás a ver que... Então a igreja tem sim muito orgulho e são pastores e são pessoas de liderança, já tiveram liderança do acampamento, né? Assim, pessoas... E tu agora também estás nesta lista de líderes de jovens e claro, sem pressão. A igreja tem esse orgulho. Há pais de jovens da igreja que vão ouvir este podcast e vamos lá ouvir o que é que o líder de jovens do meu filho ou da minha filha tem a dizer, o que é que vai ali dentro da cabeça. Eu queria te perguntar primeiro, e antes de irmos assim, aquilo que é que tu achas sobre ser líder de jovens, queria te perguntar primeiro, como jovem na igreja, o que é que tens aprendido ao longo dos anos? Ou seja, tu começaste a ir às reuniões de jovens muito cedo, né? Tinhas 14 anos, eu sei. O que é que tu gostavas, o que é que tu aprendeste durante este tempo, antes de tornares líder? Eu lembro-me quando eu comecei a ir às reuniões de jovens, não gostava nada porque o pessoal era bem mais velho que eu. Ok, obrigado pela tua sinceridade. Mas pronto, alguns momentos eram giros, tínhamos umas saídas giras, tipo, como íamos com os jovens saíam muito, saíam, era fixe, iam ao cinema, não sei o que, isso era fixe. Depois as reuniões, depois falavam coisas bué sérias, ainda não era para mim. Pronto. Também na altura não havia o grupo de adolescentes, então pronto, tinha que ir para os jovens. Mas pronto, como também estava com
com o meu quarteto, então também era fixe, não ficava completamente sozinho. Depois, quando fui crescendo, foram passando os anos, percebi que ser jovem não era só tipo, ok, é uma pessoa mais nova que ainda não pode fazer nada. Não, tu és jovem e não é só o futuro da igreja, tu já és o presente, tu já podes servir, tu já podes contribuir para o reino, e foi a servir em projetos, café-concertos, campos de férias, que eu fui entendendo que o jovem é uma parte da igreja tão importante como o mais velho, ou como o adulto, ou como o pastor. Todos fazem parte, e é necessário já desde novo que nós entendamos isso, porque nós não vamos esperar quando chegamos aos 30, 40 para começarmos a servir. Agora é que eu já estou pronto, eu já tenho... Não, provavelmente já nem vais ter tanto tempo. Se casares e tiveres filhos, meu amigo. Então, sim, pretendo. E qual é que é a tua visão para os jovens da Igreja Batista de Queluz? Então, pergunta difícil. Sim, mas passa muito por aí. É entender que, como jovem, nós somos parte integrante da igreja, e eu quero muito que a União de Jovens seja um espaço em que nós podemos descobrir e desenvolver os nossos dons. E foi uma ideia que tu acabaste de passar para mim também, que foi... Eu lembro-me de uma frase que tu disseste, que a União de Jovens é como se fosse um trampolim para o serviço na igreja, ou seja, ela ajuda-te a impulsionar a maneira como tu podes utilizar os teus dons, não só na igreja, mas também lá fora, porque nós falamos sobre vários temas que também se aplicam lá fora, no teu trabalho, no teu dia-a-dia. Ou seja, como é que o jovem é um discípulo de Jesus. E o que achas que hoje em dia, o que é que um jovem mais precisa? Quais é que são as maiores dificuldades para um jovem na sociedade hoje em dia? Nos dias de hoje? A maior dificuldade talvez é ser contracorrente. E eu falo por mim, porque é muito difícil. Como nós queremos ser cristãos intencionais e marcar a diferença, nós vamos incomodar pessoas, querendo ou não. E se calhar a tendência é muito na adolescência mesmo, já começando na adolescência, nós passamos por aquela fase em que nós tentamos agradar os dois lados. Eu quero ser aceito nos dois grupos. E isto é uma realidade que se calhar as pessoas podem ficar espantadas, os pais podem ficar espantados, mas isto é uma realidade não é muito distante do que acontece. É uma luta, faz parte. E eu diria que a maior dificuldade do jovem é a integridade nesse sentido. Manter-se fiel aos princípios bíblicos num mundo em que vai ridicularizar isso. Num mundo em que vai rejeitar as verdades bíblicas. Num mundo em que vai gozar contigo se tu disseres que és virgem e vais esperar o teu casamento. Num mundo em que dizes que não consomes drogas, e isso é bem normal. Então eu diria que essa é a maior dificuldade, a integridade. E quando tiveres 35 anos e deixares de ser líder de jovens? Quando eu tiver 35 anos, só tenho. Vá, comigo foi aos 34. É uma regra então, até aos 35. Sim. É o final da idade dos jovens. Quando tu deixaste de ser líder de jovens, o que é que tu gostavas que fosse assim o teu legado? Olhar para trás e veres coisas que aconteceram, o que é que tu gostavas de deixar? O que é que tu gostavas que fosse a tua marca? Assim, nos jovens, na igreja, no mundo? Gostava de deixar que fui alguém que foi imperfeito, mas que até na imperfeição e nos erros fui um exemplo. Ou seja, ser o exemplo, que é isso que eu sinto que Deus tem-me chamado a fazer. E também acaba por ser também mais uma característica que eu quero muito que os jovens tenham, que agora lembrei-me, que é os jovens já entenderem o seu propósito e o seu chamado já hoje. E não estou a dizer só tipo, do que eles vão fazer daqui a 10 anos, não, mas o que é que Deus está a chamar hoje para fazeres. Então, repete lá a pergunta, só para eu... Qual é que queres que seja o teu legado? Sim.
Ok. Seja daqui a 5 anos Sim. ou a 13. Eu também não queria ser líder de jovens aos 34, mas a vida Vamos ver. vamos nesse sentido. Pá, cada um é até ca- tu apareceres, Cada um é cada chegares qual. à frente. Ok. Não, é realmente tentar ser um exemplo, mas não no sentido de ser perfeito, mas lá está. Até nos erros, eu mostrar como é que se lidam com os erros. Quando eu cometo um erro, o que é que eu faço? Yeah. Ok? E sim, é muito nesse sentido. Muito bem, Yeah. muito bem. Antes de passarmos aqui ao tema do namoro, que vai ser o Ruben que vai... É o romântico aqui de nós. Vai ser ele que vai dirigir essa parte. Nós, como jovens, nós não tivemos tempo de pedir nas redes sociais para fazerem perguntas para ti, porque tivemos que mudar de convidado, enfim, isso a gente já explicou. Mas nós temos uma pergunta que eu tenho a certeza que todos os jovens têm para te fazer. Ok? Que é, onde quer que tu vás, tu trazes amendoins. Qual é que é a tua cena? Yeah. Fui eu que trouxe este amendoim. Exatamente. O convidado é que trouxe, mas pronto. Isso é uma tradição, os convidados Pá, é que trazem. O algo que vício de gostam. amendoins começou com o meu pai. Ok. Ok, ele tipo sempre fazia amendoins torrados. Nós Ok. comíamos tipo durante as tardes. Pá, depois de um culto domingo tínhamos o almoço, depois comíamos amendoins. E depois fiquei viciado em amendoins. E depois nas reuniões de jovens trazia sempre amendoins porque eu gostava. Pá, se não gostassem eu comia sozinho. É que já não existia jantar ou algum momento de comida com os jovens em que não houvesse os amendoins do Yang. Se não houvesse amendoins do Yang era triste, o jantar já era Faltava triste. qualquer coisa. Faltava qualquer coisa. Mas o mais engraçado é que metia-se lá e quase nunca ninguém comia. Exato. Mas ele comia, O ele comia. Yang. Aquele meme. Mesmo, yeah. Exato. Muito bem. Mas então, avançando, começaste a namorar, é verdade, com uma menina, ainda bem. Ainda bem, Nós gostávamos de saber como é que vocês se conheceram, porque isto é muito recente, ela também agora faz parte da nossa igreja, mas há muito pouco tempo. Como é que foi este processo aqui? Ok. Então, eu lembro-me que ela estava na Hungria, a família dela tinha chegado no ano passado na igreja, mas ela estava na Hungria, ela vinha visitar às vezes em cultos, e houve um culto que, reparei nela, na verdade foi na EBD, pá, vi tipo, não, é giro. Yeah. Mas tipo, mas eu sou tímido e também não estava. Acho que todas as histórias começam assim, a olhar e é gira. Mas não disse nada, só para vocês verem. E ela, tipo, até hoje está sempre a contar que eu ignorei, tipo, no primeiro dia. Porquê? Então, eu sou muito tímido e eu também naquele dia não estava muito bem, então não queria logo, tipo, começar tipo, a tentar engatar ou assim. Então, pá, estava bem calmo, só passei tipo, por ela. Ela ficou tipo, passei. Passou o dia, prontos. Ignoraste-a? Ignorei, Pronto. sim. Acho que vamos concordar com a Duda. Ignorei, mas estava assim, tipo. Estavas atento. Estava atento. É interessante que na perspectiva dela, ela já estava na expectativa que eu fosse falar com ela. Pois, exato. Foi, mas depois, agora vejam, deu tudo certo, porque o facto de eu não ter falado com ela deixou-na, tipo, então porquê que ele não veio falar comigo? E tipo, ela já ouvia tipo, histórias de mim. É interessante que a Manu foi uma das. Manu, que é a irmã? Que é a irmã, exato, é importante referir isso, é a irmã. Foi aquela que mais promoveu o nosso relacionamento. Ela já falava sobre mim já há algum tempo. Então ela já estava quando ela chegou na igreja, estava na expectativa que eu fosse falar com. A Duda estava na Hungria, a Manu estava cá na igreja. Já, okay. Sim, a família já estava cá. Exato. Então o facto de eu não ter falado com ela depois fez com que ela tipo, fosse mandar mensagem no Insta e depois começámos a falar e depois aí começou o romance. Mas aquilo ainda demorou algum Sim, tempo. ela ainda ficou um tempinho, tipo, estávamos a falar, ela estava lá na Hungria, depois ela vem final de maio, se não me engano, maio, para a igreja. E aí depois começamos a conversar como deve ser, né? E depois E aconteceu. aconteceu. Muito bem.
De facto são um casal bonito, eu gostei de ver. Somos o casal mais bonito. Está sempre a dizer isto nos meus stories. Pronto, tinha que vir dizer isto para o podcast, acho ridículo. Mas pronto, então nós temos aqui um desafio para ti, que é descreveres a Duda em 4 palavras, uma frase. Conseguiste descrever a Duda numa frase? Numa frase, a pessoa com mais misericórdia que eu conheço. É bastante carinhosa e cuida muito das pessoas, é muito atenciosa. São aquilo que mais a define, a misericórdia e o carinho que tem. Ok, muito bem, então a Duda fez exatamente o mesmo desafio e nós temos aqui o vídeo dela para tu veres o que é que ela disse sobre ti. Vamos ver, espera aí, deixa-me só aqui colocar desde o início. Espera aí. Pediram para eu descrever o João em uma frase. A primeira frase que veio na minha cabeça foi gato, mas não pode ser. Agora é sério. Se eu fosse escrever o João em uma frase, eu escreveria que ele é uma pessoa muito confiável. Alguém com quem eu sinto total liberdade de falar sobre coisas difíceis da minha vida. E eu sei que eu vou receber dele palavras de ajuda, palavras de encorajamento, ensino. E além disso, o João também tem uma característica que eu mais queria no homem, que eu fosse casar, que é amar a Deus acima de todas as coisas. Esses são aspectos que eu mais vejo no caráter dele. É isso. Te amo, muito. Te amo. Estão fofinhos, Não, é verdade. Não são o casal sensação, né? Mas pronto, ficam lá 2022 perto. somos. Eu digo sempre, se houvesse uma bola de ouro de casais, nós ganhávamos este ano. Vai com calma. Isso é já demasiado. Mas bem, há outro jogo para perceber se realmente então se conhecem assim tão bem. Vocês estão a namorar há quanto tempo? 2 meses. Ok, já passaste no teste. E então nós temos aqui 10 perguntas para tu responderes. Então, quem é que notou no outro primeiro? Pá, assim, tendo em conta a história, tipo, ela já ouvia falar de mim, tipo, primeiro, então, A resposta é simples, ou João ou Duda. Ok, está-se bem, então foi Duda, pronto. É Duda? Confirma-se? A Duda diz que foi ela. É. Muito bem, passaste na primeira pergunta. Quem é que tomou a iniciativa de conversar? Foi a Duda. Confirma-se? Confirma-se e há uma nota, ela diz que falava sozinha. Uau! O que tens a dizer sobre isto, Tiago? É como eu disse, eu sou um rapaz muito tímido e tinha o coração muito fechado na altura. Então, Agora esta. Quem é que disse amo-te primeiro? eu. É verdade, foste tu. Ela diz que sim, como é que foi isso? Não interessa. Tudo bem, vamos passar à frente. Quem é que é mais carinhoso? Esta aqui é equilibrada, é bem equilibrada, mas é ela. Boa, ela também disse que é ela. Até agora. Quem é que é mais romântico? Não, sou eu. Boa. Ela disse que és tu e ela nesta também deixou uma nota. Ela disse que tu fizeste música para ela. Exato. O que é que diz a letra, mais ou menos? Isto agora, pá. Fica Música mistério Mas o também. caminho Ok. Pode ser que eu canto para vocês. Opa! É só da Duda. É só da Duda. Quem faz mais surpresas? Claramente sou eu. Ela nem gosta assim tanto de surpresas, mas pronto, eu faço mais. Eu estou a dizer, eu até por acaso fiquei surpreendido que ela disse que eras tu, mas eu achava que era ela, porque eu já vi vários stories que aparece do nada McDonald's na tua casa. Sim, não, eu não mostro tanto o que eu faço no Insta. As redes sociais não são confiáveis. Foi uma dica para a Duda. Ganda Só dica. fazes para pôr nas redes sociais. Já estou a ver aqui um A Duda afinal, Não, mas sim, ela também faz algumas surpresas, mas não são bem surpresas porque ela acaba por dizer que vai fazer alguma coisa. Porque ela não gosta tanto de ser surpreendida. Ok. Interessante. Quem é que dá melhores presentes?
São os dois bons. Tipo, Mas se tivesse que escolher um. Bom, vou dizer eu. Pronto, ela disse que eras tu. Yeah. E ela disse que nunca te deu um presente. Tipo, Mas vai. sim, tipo, não é um presente mesmo assim, tipo, ainda não, até porque ainda não fiz anos, então tipo, Estás à espera dessa altura? sim, sim. Estás expectante, vai ser uma boa prenda? Eu já sei como é que vai ser a prenda, mas lá está, não há muitas surpresas. Quem é que é o mais dorminhoco? Epá, isto é o que eu gosto de saber. Sou eu, porque eu durmo em todo lado. Tenho capacidade. Primeira errada. O quê? É verdade. O quê? A Duda disse que é a Duda. Quem é mais dorminhoca? É. Estás a ver? Vocês ainda têm aí coisas Calma, a descobrir. Não, sobre eu acho que é o porque eu entendi a pergunta mal. Assim, eu durmo mais rápido, sou aquele que adormece mais rápido. Ah, ok, estou a perceber. Quem é o mais ciumento? Invoco aqui de venda. Tipo, a resposta é bem óbvia, mas. ela. Boa, ela também disse que é ela. Estava nervoso, Porque é que ela se tu dizes e ela não concorda, pode gerar uma conversa. E agora, esta é muito importante, especialmente para nós, assim, como liderança também é importante. Quem é que conta as melhores piadas? Pá, eu sou melhor a improvisar piadas, tipo. Então. Sim, eu. Muito bem. Fiquei surpreendido, passaste melhor no teste do que eu achava, só erraste uma. Tens que ir aí E foi porque eu entendi mal. a questão do dormir. Mas foi bastante bom resultado, sim senhora. Duda, tens aqui um homem que te conhece, fez um bom trabalho. E pronto, aqui fechamos. Vamos fechar aqui o a capítulo parte do namoro, que é namoro. para já não te sentir Podes relaxar, está bem? Não vamos Sim, fazer mais já está perguntas. tudo bem. Yeah. E vamos avançar para outra parte da tua vida que também já falaste um pouco aqui, que é a música. E neste caso, pronto, tu agora estás numa banda, mas antes disso, tu quiseste aprender um instrumento. Qual é que foi esse instrumento e porquê que quiseste começar a aprender? Interessante, a primeira motivação não foi a melhor para aprender guitarra, é porque era para impressionar, então não foi bem a melhor motivação. Às vezes dá jeito também, por exemplo, para fazer músicas para a namorada. Sim. Eu tinha tinha uns 14 anos e queria bem aprender. Tive as minhas primeiras aulas, mas não correu muito bem e desisti, doía muito. Então, eu achava que era bem fácil, eu tivesse que lá, tipo. Então, mas foi fixe porque aprendi os primeiros acordes, mas foi com 14 anos. Mas depois nunca peguei assim muito na guitarra. Depois, passado tipo 4 anos, aí estava com 18 e havia muita necessidade de haver guitarristas na igreja. Acho que só haviam 2 na altura, 2 ou 3. E para rodar era complicado. Às vezes não podia, ficava complicado. E depois eu pedi tipo meio a brincar ao Isaías, que foi aquele que me ensinou a base da guitarra. Tipo, assim meio a brincar, não gostavas de me ensinar a guitarra? E tipo, ele levou bem a sério a pergunta, tipo, disse, ok, então, depois houve um dia que ele tipo, me encontrou na rua, então queres marcar as aulas? Eu fiquei tipo, tipo, what? Tipo, eu estava só a brincar, tipo, mas já que insistes, tipo, também não vou. Bora então, bora lá. E foi tipo, uns 4 meses a aprender guitarra, o básico, e pá, ele teve muita paciência comigo, de aprender e tudo mais. Também estava com tempo, estava no 12º, não tinha muitas aulas, o horário era flexível e não era muito cheio, então tinha muito tempo para praticar. E depois passou o verão e comecei a tocar nas reuniões de oração, terça-feira, onde só tinha os irmãos idosos, então eram aqueles hinos, mas para ficar mais ambientado. Depois foi nas reuniões de oração de sexta-feira, que já tocava com uma equipa já maior. Passei muito tempo também a tocar com a Olga, que foi digamos, a minha professora, a minha primeira professora de banda, digamos assim, de aprender a tocar em conjunto. Porque era aquela coisa, eu tocava, era bem fixe, mas depois quando chegava na banda ficava tipo,
na banda, ou seja, na igreja, tipo, ficava tipo, eu quero fazer isto, mas não consigo. Então, foi ali uma experiência, foi tipo quase um ano a tocar nas reuniões de oração e depois comecei a tocar no culto de domingo. E nesse período eu já, assim, acho que foram passado 4 meses de guitarra, 5 meses, eu comecei a compor as primeiras canções que eram para crianças, que eram para os retiros. O pessoal curtiu, então Há uma bastante famosa, que não sei se ainda hoje, mas até há algum tempo, ainda é, ok, estamos aqui a receber as informações que ainda é, o toque de telemóvel do pastor. É verdade, o Pastor Sabino, o toque de telemóvel do Pastor Sabino é uma das minhas canções. Isso é bué, quando eu me lembro disso é bué, tipo... E é uma boa música, é uma música sobre tocante, Jonas. Era um retiro sobre Jonas. Yeah. É uma música por acaso muito engraçada. Pronto, então, e depois foste crescendo, né? Sempre a tocar aos domingos, já estavas num bom nível, mas ainda quiseste melhorar mais e E fui para o EVM. foste para o EVM. O que é o EVM? Espaço de Vida e Música. É uma escola de música que tem um dos polos é aqui em Queluz. E tenho aprendido bastante, mas bastante com o professor Marcelo. Professor incrível, tipo, fogo. Confirmo, é verdade. E desenvolvi muito, desenvolvi bastante, assim, modéstia à parte. Eu não acho que toco assim incrivelmente bem, mas consegui soltar-me mais na guitarra. E depois como é que então surgiu a banda? Já tinhas composto algumas músicas? Disseste para retiros, para crianças e tudo mais, mas como é que surgiu a banda? Então, eu sempre tive aquele sonho de ter uma banda e nós fazíamos, tipo, eu, quando falava contigo, né? Para quem não sabe, aqui o entrevistador também é integrante da banda, é o baterista e é o membro mais famoso. Isso não sei, porque tu é que és o compositor poeta. Vocalista. Eu já ouvi falar, tipo, quando nós chegamos lá ao acampamento, eles falavam a banda do Ruben, tipo, tipo... Foi bom termos arranjado no nome, porque assim já não acontecem essas coisas. Mas já agora qual é que é o nome? Pronto. Perdidos e Achados. Perdidos e Achados. Podem pesquisar aí no Insta, se quiserem. Perdidosachados.band. Exato. Sigam. Como é que surgiu a banda? Tinhas falado com o Ruben? Sim. Falei com o Ruben e tipo, ele também curtiu da ideia de ter uma banda. Nós fazemos muito aquela piada de vamos ser tipo os Pontos Negros e os Bacraus e não sei. Tipo, lá está, tipo, eles acabaram por. Nós nunca tive assim muito contacto direto com eles, mas acabaram por influenciar. Deixar um legado. Deixar um legado, sim. Então, nós quisemos continuar. É verdade. E... A banda vai ser de punk? Não, o nosso estilo é mais eu diria um indie. Está assim a sair do rock e está aí mais para o indie. Mas acho que ainda estamos a descobrir. Ainda estamos a tentar descobrir. Bem. Então, e tu começaste a compor as primeiras músicas para a banda, que nem sabias que ia ser para a banda, né? Já era antes. Como é que foi para ti? Como é que é para ti compor uma música? Como é que acontece esse processo? Para ser sincero, até hoje eu ainda estou a tentar descobrir. Mas normalmente é quando acontecem episódios muito fortes, como foi aquele da mudança de casa, e essa foi a primeira música que eu compus mais para mim. Eu não estava com o objetivo de mostrar a ninguém, porque a música é muito a forma como eu me expresso. Estou sozinho no quarto, preciso de me exprimir e exprimo com a guitarra e depois começo a dizer algumas coisas e começa a surgir, ou seja, com emoções fortes, ou quando eu durante um estudo bíblico, alguma ideia que me marcou muito, num devocional ou assim, fica uma ideia muito forte. E começo a desenvolver a partir disso e começa a fluir. Então, episódios fortes e passagens bíblicas, ideias bíblicas que me marcam. Ok. Então, e como é que tem sido esta experiência de tocar com uma banda, tocar em concertos com muita gente?
porque a verdade é que nos 2 primeiros concertos, num total de pessoas, deve ter dado quase 500 pessoas. Muitas bandas gostavam de ter tido 500 pessoas Nos para primeiros ouvir, concertos, é verdade. Ou nos últimos, tipo, há Ou bandas, nos últimos, exato. bandas de café, de bar. E agora é sempre a somar, como se costuma dizer. Como é que foi essa experiência? Pá, foi bastante interessante, estava bem nervoso. Eu tipo, nunca achei que fosse acontecer daquela maneira, tocar logo tipo para um acampamento onde estão tipo mais de... Eram 130, né? 130 jovens no primeiro concerto, foram 130 e foi um momento em que eu estava bué nervoso, mas foi interessante porque como eu estava a sair da fase em que eu tinha ficado mais em baixo, eu estava a perceber que também aquilo de alguma maneira era da vontade de Deus a fazer aquilo, tocar as músicas e até tive a oportunidade de dar um testemunho do período mais complicado que eu passei. E pá, foi uma experiência muito incrível. Tipo, no início óbvio estava nervoso, mas quando comecei a tocar, deixei-o fluir e seja o que Deus quiser. E o pessoal acho que curtiu, então. Yeah. Okay. E nunca tiveste propriamente medo do palco, porque tu próprio disseste que eras uma pessoa tímida, mas como é que... O medo do palco, sempre tive medo do palco. Apesar de sonhar em estar em palco, tinha medo do palco. Eu sou uma pessoa um pouco estranha às vezes. Mas lá está. A igreja também ajudou muito. Ir lá à frente tocar. Quebrou muito a cena de estar em palco. E eu aprendi também com a liderança também de jovens e a servir, e era preciso expor-me a aparecer. Aprendi a controlar a minha timidez. Okay. Ou seja, eu não deixei de ser tímido. Eu não estou lá à frente e tipo, sou bué extrovertido. Não. Até porque nos concertos eu também não sou muito extrovertido. Então, simplesmente aprendi a controlar essa timidez e a igreja também teve muita influência nisso, os trabalhos e o serviço na igreja. E pelo outro lado, como é que tu te policias, como é que tu te impedes que a fama te suba à cabeça e em vez de seres o Yanga humilde que eu sempre te conheci, tu não começares a ser tipo, sou vocalista dos Perdidos e Achados, tipo, não tenho tempo para ti, Rui. Tipo. O ponto-chave foi o facto de eu tenho a certeza que se isto acontecesse noutra altura em que eu estava emocionalmente bem, ou seja, antes desse período mais complicado, se calhar eu ia muito cair nessa tentação. Mas pelo facto de eu ter passado por essa fase onde Deus ensinou-me que eu não sou nada, foi exatamente depois quando Deus dá-me essa oportunidade. Ou seja, eu sinto muito que a banda tem sido conduzida por Deus. Não é só uma coisa, nós queremos tocar aqui e sermos bué fixe. Não, nós queremos, através da música, sinalizar o reino de Deus e falar aquilo que nós acreditamos. Pode ser através de louvores, pode ser através de músicas mais criativas, mas tem sempre um fundo, uma base bíblica. Então esse é o foco que eu procuro manter. Pronto, o que nós gostávamos de falasses também agora era um pouco, porque já temos próximos concertos, falasses do próximo que vamos ter. O que é concerto? É tudo com que agora, né? Exato. Que é conversa, que é concerto. É um pouco aqui relacionado com o nosso podcast, por acaso, que é conversa, que é concerto. Então vai ser dia 1 de dezembro, vai ser... Somos uma banda convidada, o evento é um evento evangelístico, convidem amigos para vir, para ouvir boa música, porque também vamos ter o IBK Worship a dirigir o louvor, então vai ser fixe. Isto assim dá um outro nível, IBK Worship, parece bué, tipo... Grupo de louvor de outro nível, E não é só para nos vir ver, mas também é com o objetivo de apoiar pessoas que também estão em missões. Então, venham e se quiserem ouvir as nossas músicas, são mais que convidados, são mais que bem-vindos. Qual é que é o preço da entrada? O preço da entrada é um amendoim. Não, é livre, a entrada é livre a partir das 7h30, né? 7h30 abrem as portas, é verdade. Também vamos ter comida, com bar e
E todo o lucro que nós gerarmos exato. da Todo o venda da lucro. comida será então para missões. Exatamente. Também vamos ter organizações connosco, como o GBU, o Grupo Bíblico Universitário e a AGA. Vão estar lá connosco porque os missionários também pertencem a essas organizações. Portanto, estejam connosco. E é assim, nos despedimos do nosso primeiro episódio do podcast. Foi bom conhecer algumas coisas que eu não conhecia de ti, por acaso. Eu achava que já conhecia tudo de ti. Porque ele é um dos meus melhores amigos. Isto agora declarações aqui. Pronto, eu no início não disse, mas o nosso objetivo é tornar o podcast algo, tentar que seja mensal e que conseguimos trazer convidados diferentes. E já temos algumas ideias para o futuro, e portanto também acompanhem-nos, partilhem com os vossos amigos. Isto também foi apenas o primeiro episódio. O melhor ainda está por vir. Exato, os outros vão ser muito melhores, não se preocupem. Se não gostarem deste, convidados de alto nível virão. Já ouvi falar em Rubén de Chamas e assim. Então... Muito bem. Também quero-te agradecer pela tua disponibilidade para estares aqui, para estares disposto a ficar desconfortável, né, para algumas perguntas, algumas brincadeiras. Acho que correu muito bem. E se calhar só para despedir, perguntar-te se há assim algum conselho que davas aos jovens, por exemplo, em relação ao namoro, em relação sei lá, a um tópico que seja importante para os jovens e que tu achas que tenhas um conselho para dar. Sim, em relação ao namoro, pode ser. Uma das coisas que também fez muito o nosso relacionamento começar e resultar, né, foi o facto de que ela disse, nós priorizarmos Deus e nós temos que procurar alguém que primeiramente nos aproxima de Deus, e a Duda foi é uma rapariga que me aproxima muito de Deus e me aproximou muito, mesmo muito, até porque agora eu faço devocionais, tento fazer devocionais sem falhar, e ela tem essa característica muito forte, ela não falha nos devocionais, ela está sempre a fazer. Então procurem alguém que os aproxima de Deus, isso é a primeira característica. Muito bem. Um excelente conselho. Algum livro, alguma música que tem marcado a tua vida recentemente? Não sou muito de ler livros, isso é mais a Duda. Se calhar eu tenho que começar a ler. Uma música. Pode ser da banda, para nós promovermos até a banda, se quiseres. Ainda não estão gravadas, mas... Eu já ouvi uma gravação, mas não era da qualidade. Não é oficial ainda, mas no concerto vai aparecer, portanto. Deixa-me pensar. Mas uma música que marcou muito esse período mais difícil, que é tipo da ideia da batalha espiritual, que nós estamos sempre em batalha espiritual, é de um artista que eu gosto muito, Mauro Henrique. A música chama-se Herói. Herói, sim. Vocês podem ir ao YouTube. Que fala muito da ideia da batalha espiritual que existe dentro de nós e que a cada dia nós temos que ganhar. Mauro Henrique é um cantor mais ou menos conhecido, talvez no Brasil, não tanto aqui em Portugal. Fez parte da oficina G3, que é uma banda assim mais ou menos conhecida. Na verdade é muito conhecida, sim. Então, gosto muito da banda, particularmente. Tem músicas muito fixe. Muito bem. Para quem gosta de rock, sim. Muito bem. Obrigado, Yanga. Obrigado, Rubén Bento. E um especial obrigado também à Sheila. E obrigado também quem está a ouvir-nos e ouviu até ao fim. E a gente, em breve, vamos ter outros episódios do podcast. Isso mesmo. Então, que Deus os abençoe. Até à próxima.